Pronto, muito bom. Boa noite, gente. Boa noite a todos que estão aqui com a gente, né? Fabiane, Priscila, Aline, Oi, Melissa, Alisson. É um prazer a gente estar aqui. A gente está gravando, então, como as outras reuniões a gente gravou e elas estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Então, esse aqui também vai ser disponibilizado para quem não consegue estar presente, né? Tem muitas pessoas que não conseguem acompanhar no dia e tudo mais. Mas é isso, a gente está dando continuidade, na verdade, a gente está encerrando, depois de alguns meses, a leitura do nosso livro. Cadê? Dificuldade. Hoje não deu foco. Acho que está desfocada aí a tua. É, É esse aqui, ele só ó. pega o foco aqui. Aí, legal. A Priscila colocou Nossa Vida Sagrada, como o cristianismo pode nos salvar da crise ambiental. E hoje a gente vai concluir com os dois últimos capítulos, o capítulo 7 e o capítulo 8, que vão fechar muito bem assim, a ideia que o autor está construindo aqui. Então, o livro ele tem um fio muito interessante que conduz tudo, né? Ele vai falar muito sobre os fundamentos da criação. Ele vai se preocupar em traçar, né? Que mundo é essa criação em que nós vivemos, é, essa, essa estrutura ao nosso redor e como funcionam as coisas, né? Como funcionam as coisas se a gente sabe que Deus criou todas as coisas, que não é tudo mero fruto do acaso, mas é algo que vem de um Deus que ama e que criou todas as coisas com um propósito, e como que as coisas estão, né, hoje ao nosso redor, como que o mundo funciona, para bem e para mal, né? Assim, como que e por que que de fato existem muitas coisas que estão fora do lugar, e ele vai falar muito sobre essa situação do planeta, né? Ele vai falar, então, quando ele fala de criação, ele fala sobre também a situação em que o mundo se encontra, né, por causa da queda, depois da criação, e ele fala isso na primeira parte do livro, né? Ele fala sobre a situação da humanidade e a posição da humanidade sobre o planeta, né? Criando uma estrutura que tem sérios problemas e muitas crises e um descompasso e uma desconexão entre o ser humano e os outros seres humanos, uma desconexão entre o ser humano e a Terra, né? E como que a ciência tem visto isso através do que se chamou de antropoceno. O antropoceno é esse período que a gente vive hoje, que é o período da humanidade. É um período geológico, né? Assim, não é necessariamente um período geológico, mas é um nome que remete a períodos geológicos. E depois ele vai falar sobre as ideias, né, de superação do ser humano, que surge com os avanços tecnológicos, com as filosofias que vão ser chamadas de transhumanistas, né? E como que é uma busca de redenção do homem por meio da tecnologia, por meio dessa rejeição de ser humano e querer sempre ser algo mais do que humano, né? De querer superar a morte, inclusive. Então, assim, essa é a primeira parte do livro, que ele vai colocar essas questões, esses desafios que a gente tem. E aí ele fala, como que a gente vai enfrentar esses desafios? Como que a gente vai enfrentar esse mundo onde é um mundo que está debaixo de tanta degradação, debaixo de tanta crise, das crises ambientais. Então ele faz esse apanhado geral, né, que envolve as mudanças climáticas e que envolve toda a situação que a gente vive. E aí ele fala, o que a gente faz com isso, né? Qual seria o caminho para a gente sair desse buraco que a gente se encontra? E aí ele faz, na segunda parte do livro, essa volta para os fundamentos sobre o que é ser humano, e o que a gente pode aprender com a teologia, com a Bíblia, com as Escrituras, sobre o que é ser um ser humano, o que é ser humanidade, e o que é a criação, né? O que Deus criou, né? E se Deus criou com um propósito, que propósito é esse, né? Que Deus tinha em mente quando ele criou todas as coisas, e como que a gente pode ver isso na estrutura do mundo criado, né? Ele vai mostrar que quando a gente estuda o mundo ao nosso redor, a gente vê que existem estruturas de que as coisas dependem umas das outras, né? Existem essas estruturas de dependência, e não só de dependência, mas de cooperação. Ele fala muito sobre isso.
de como que tudo que é criado, né, tudo que foi criado por Deus, foi criado numa situação em que as coisas dependem umas das outras. Né? Não existe nada independente, não existe nada autônomo no mundo. E o relato da criação ajuda a entender isso, e outros textos que falam sobre a criação de Deus e a relação de Deus com as coisas criadas mostram isso, né? Como que nós viemos da Terra, como que nós dependemos da Terra. Ah, tem mais gente chegando. Cadê? Vai entrar. Enfim, o texto bíblico mostra isso, como que a gente tem essas cadeias de dependência muito fortes, né? E, enfim, nesse processo ele vai entendendo que a vida que a gente criou, a vida que foi constituída, é uma vida que se afasta muito desses ideais da criação, né? Na verdade, é uma vida que tem a ver com o abandono desse ideal da criação, porque com a queda a gente a gente rejeita, né? Com a queda a gente rejeita o que Deus fez para nós e rejeita o que Deus fez de nós, né? Assim, de seres vivos, criaturas que dependem umas das outras, né? Eu acho que tem muito a ver com isso. Assim, a gente perde essa conexão, né, essa quebra de relacionamentos entre o ser humano e outros seres humanos, entre o ser humano e a Terra, é fruto da queda, é o fruto de uma rejeição por essa condição de criatura, né? Assim, tem muito a ver com o ser humano rejeitar o fato de ser uma criatura, né? Quando a serpente tenta Adão e Eva, né? Ela usa isso, né? De vocês serem como deuses, e o ser humano quer ser como Deus, é meio que uma rebelião daquela ideia de, nossa, mas eu sou uma criatura como essas outras criaturas, né? Eu sou só um animal, ou eu quero ser muito mais do que isso. E nesse processo o homem quer ser Deus, né? E ele obviamente não é Deus, e nisso consiste a queda. Então, quando o Norman Williams ele traz na segunda parte essa ideia de voltar para os fundamentos, ele está falando muito sobre isso, de recuperar o nosso contato com a Terra, de recuperar o nosso contato com o lugar de onde a gente vem e os lugares onde a gente tem essa conexão necessária para a vida. A gente vive numa vida muito desconectada. A Elisa chegou aí. Boa noite, Elisa, tudo bem? Na verdade, entraram as duas Elisas aí, né? Muito bom, que bom que vocês estão aí. Mas, enfim, essa ideia de reconectar, né? Essa ideia de refazer os relacionamentos que foram rompidos e de entender que a estrutura da criação foi criada, a criação foi criada para isso, né? Ela foi criada para ter um, uma estrutura de conexão necessária, né? E, e não só uma estrutura de conexão, mas uma conexão que serve ao florescimento. As coisas foram criadas para florescer, né? Quando Deus fala mais de uma vez, né? No quarto dia, no quinto dia, no sexto dia, ele fala para as criaturas serem férteis e se multiplicarem, né? Não é só o homem que tem essa ordem, né? Assim, todas as criaturas devem florescer. E então a estrutura da criação ela visa talvez essas duas coisas, principalmente que ele vai trazer, né? Dessa conexão com a Terra, que ele vai chamar de uma vida enraizada, né? Eu acho legal isso, é um capítulo muito bonito, que é o terceiro capítulo. Ele fala sobre como que é importante a gente recuperar esse contato e botar o pé no chão, né? Já vou passar para você, Priscila. Então ele vai falar sobre essa conexão. E ele fala também sobre o florescimento. Então, é uma conexão e um florescimento. São dois fundamentos da criação. Né? E você vê que a coisa está funcionando quando as criaturas estão conectadas, quando elas cooperam e colaboram e dependem umas das outras. E nesse processo há florescimento. Né? O florescimento ele só acontece quando essas conexões são recuperadas. Isso é muito interessante e é muito bonito também. E é muito bíblico. Esse é um ponto-chave. Mas deixa eu só ler o que o Alisson escreveu aqui do trecho do resgate, né? Até quando nos veremos como deuses, quando decidem quanto vale a humanidade. É por aí, Alisson. Muito bom, boa lembrança da música. Diga, Priscila, pode falar.
Eu acho que só complementando, Thiago, já que a gente pode, não sei se a gente pode interromper, mas vou Por fazendo. favor, não. É bom a gente conversar para não ficar falando sozinho. Vai Deve lá. ser tomar uma água também, senão. Uhum. Mas, enfim, quando você tocou nesse assunto da questão do solo, né, do capítulo 3, eu só li até o capítulo 3, inclusive, tá, gente? Mas eu sou engenheira agrônoma, né? Então, eu fiquei vislumbrada, assim, eu amei o capítulo 3, me trouxe muitas reflexões, assim, já na parte científica, né? Como que a gente trabalha, mas essa percepção também do cuidado de Deus, né? A gente se alimenta da terra também, né? Então, essas conexões aí com a microbiologia do solo, né, com esse ecossistema, o quão grandioso e quão poético, bíblico, né? Então, eu fiquei muito fascinada com a forma como ele traz essa vida no solo, né? Como que a gente depende da vida também, e aí depois ele fala, né, dos transhumanistas, da questão de ir para Marte, como que a gente não conseguiria sobreviver ali, então faz um contraponto bem interessante. Então, acho que é só para acrescentar mesmo isso, eu achei fantástico, assim, o momento que ele traz essa reflexão sobre o solo, né, e essa conexão que a gente tem com a vida no solo. Muito bom, muito bom. Esse terceiro capítulo ele é muito bonito mesmo, assim, ele vale a pena reler depois, por quem já leu, porque é um capítulo que ajuda muito a gente a visualizar, né, ter essa noção. Você que é engenheiro agrônoma, temos biólogos aqui, eu também sou biólogo, a gente realmente fica assim, nossa, que coisa maravilhosa, né, e tem tudo a ver com o espírito que a gente já traz do estudo, né, quando a gente enxerga essas coisas. E aí, depois que ele mostra nesses fundamentos que a vida, é, Deus criou as coisas para serem assim, Deus criou as coisas para serem conectadas, e aí ele vai falar sobre esse mundo entrelaçado, que é mais do que só uma conexão de rede, né? Ele faz até esse comentário, ele mostra que essa conexão ela é muito mais profunda do que uma mera rede, aquela rede de vários pontinhos assim espalhados, e aí você tem linhas entre os pontos. Ele fala, não é isso, essa conexão ela é pouca para entender a conexão entre os seres vivos na Terra e entre toda a estrutura da Terra. Né? Ele fala que é mais um tecido mesmo, mais do que meros pontos ligados por linhas, por retas, né, assim, é um tecido, é um entrelaçamento onde a gente tem algo sendo, de fato, tecido, emaranhado, e as coisas, elas atravessam umas às outras, isso é impressionante. E aí, quando a gente, inclusive, você falou da microbiologia do solo e tudo mais, né, quando a gente ver como que o nosso corpo funciona, né, com bactérias, com fungos e com outros seres vivos que esses a gente entende como que funcionam as simbioses e tudo mais. De fato, são seres vivos que atravessam outros seres vivos e seres vivos que florescem na morte do outro, porque a morte biológica não é algo necessariamente negativo, né? A morte biológica é algo que alimenta os ecossistemas e tudo mais. Então ele vai mostrando como que esse entrelaçamento ele mostra, quer dizer, o entrelaçamento quer dizer que a, a estrutura da criação ela é muito mais complexa do que a gente se dá conta às vezes. Enfim, e aí ele passa, depois que ele vê esses fundamentos, ele passa para entender, de fato, aí ele usa a terceira parte do livro, ele vai, a terceira e última parte do livro, ele vai falar sobre a vida sagrada. E nesse processo ele vai explicar, tipo, o que ele quer dizer com isso, né? Como assim a vida é sagrada? O que significa entender dentro da criação o fato de que as coisas são sagradas e devem ser vistas como sagradas? Mas será que isso não é um panteísmo? Né? Será que a gente está vendo tudo como... Não, e aí ele mostra que também não é isso. Né? Não é divinizar as coisas e transformar tudo em Deus, e Deus é tudo e tudo é Deus. Né? Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está dizendo que o que Deus criou é sagrado porque tem uma conexão com o próprio Deus. O que Deus criou é algo que Deus se importa com aquilo. O que Deus criou tem valor para Ele mesmo, né? E essas coisas criadas, elas são importantes para todas as outras, né? Nesse emaranhamento, nesse grande tecido, as coisas precisam umas das outras. E então olhar para uma criatura, olhar para um animal, olhar para uma planta, olhar para as estruturas que Deus cria,
é reconhecer que existe alguma coisa sagrada naquilo, né? E isso exige um exercício de contemplação, isso exige um serviço de olhar para as coisas e dar glória ao Criador também por isso, né? Então, se a gente às vezes enfatiza tanto, né, que o propósito do homem é glorificar a Deus, na verdade, glorificar a Deus também tem a ver com contemplar as coisas e enxergar Deus naquelas coisas e enxergar como que Deus criou aquelas coisas com um propósito em mente, né? E elas são boas para Ele, né? Deus não criou Deus falou, tudo era bom, né? Deus viu que era bom, Deus viu que era bom. Em todos os dias da criação, Deus viu que era bom. Mas não é bom para nós, é bom para Ele, né? Assim, não é tudo. O Gênesis não gira em torno do homem, Gênesis gira em torno de Deus. Né? E toda a criação gira em torno de Deus. As coisas que foram criadas antes de nós, elas já eram boas, antes da gente chegar em cena. Né? E a sacralidade das coisas tem a ver com isso. E aí, enfim, nos últimos 2 capítulos, que são o nosso tema, né? Eu já alonguei aqui nessa introdução. Nos últimos 2 capítulos, ele vai falar sobre a humanidade. E o capítulo 7 é a humanidade como criatura. E dentro de tudo isso que a gente falou, né, dá para fazer um resumo rápido aqui, ele vai trazer justamente essa ideia de como que a gente precisa recuperar aquilo que a gente perdeu lá no Éden, né, por causa dessa rebeldia de não aceitar o fato de sermos criaturas. E aqui ele vai trazer essa visão de que a gente precisa recuperar, e através de Cristo, né, que trouxe essa reconciliação com todas as coisas, a gente consegue recuperar de fato, né? Em Cristo nós recuperamos o sentido de ser criatura. Isso é muito importante. Né? E recuperar o sentido de ser criatura é entender que a gente tem limites, né? Entender que existe algo em nós que faz parte do fato de ser uma criatura que a gente nunca vai superar. Né? Nós somos criados como criaturas, a gente não vai ser elevado a uma categoria divina. Nós somos criaturas. Mas, sendo criatura, a gente precisa reconhecer que nós dependemos de outros. Né? Então, ser criatura é ser dependente, ser criatura é ser vulnerável, e, enfim, quando a gente rejeita isso, que é a raiz da queda, né? Quando a gente rejeita isso, a gente vai criando os sistemas que a gente vive hoje. Né? E aí, os sistemas que a gente vive hoje são esses sistemas que são altamente individualistas, onde as pessoas estão vivendo para si mesmas e buscando extrair o máximo para o seu benefício próprio. Né? E isso à custa da miséria de outras pessoas e de outras criaturas. Né? Isso é um dos grandes problemas que a gente tem. Deixa eu só permitir o Felipe entrar aqui. Então ele vai discorrendo aqui durante todo esse capítulo 7 sobre essa ideia de como que a gente pode trabalhar essa ideia, essa questão de voltarmos a nos identificarmos como criaturas. O Felipe chegou aí. Boa noite, Felipe, seja bem-vindo. Fique à vontade. Que bom que você está aí com a gente hoje. Mas deixa eu só achar aqui a parte que eu queria falar do texto. Enfim, e ele recupera isso do que ele chama de criaturidade. Aqui no livro ele fala de criaturalidade. Né? Eu já vi esse termo traduzido como criaturidade. Mas é essa condição que é inerente a nós, né? Nós somos criaturas, então recuperar a nossa criaturidade ou a nossa criaturalidade. E aí ele vai falar, eu acho bem legal que ele traz uma perspectiva bem interessante do Bonhoeffer, que é aquele teólogo luterano alemão que foi assassinado pelo governo de Hitler, né? Pelo regime nazista, ele foi perseguido, foi assassinado depois. O Bonhoeffer ele tem um trabalho bem interessante sobre a queda, né? E ele tem um livro sobre isso, e ele vai mostrar como que entender a queda é importante para a gente entender o que é ser humano, né? A Catarina chegou aí também, daqui a pouco ela entra. Mas enfim, a queda foi essa ideia de rejeição,
né, de rejeição do fato de ser uma criatura, de olhar para o fruto, né, a ideia de algo que foi proibido, de um limite que foi imposto por Deus, né, no fruto proibido, e ao tomar a decisão de comer do fruto proibido, né, de fato é uma ideia de ultrapassar um limite, né, o limite de ser criatura. Tipo, eu não quero ser criatura, eu quero comer essa fruta porque essa fruta vai me fazer ser como Deus. Mas não funciona, né? Porque existe um limite de ser criatura que você não ultrapassa. Nenhum ser humano ultrapassa. E Adão e Eva não ultrapassaram quando comeram a fruta, né? Nessa desobediência. Mas a partir disso se cria essa desconexão, né? A partir disso se cria toda esse rompimento dos relacionamentos, que vão trazendo todo esse mal sobre a Terra, vão trazendo todas essas estruturas, esses sistemas que a gente vai criando com o passar do tempo, com o ser humano caído, né? Que olha para as outras coisas não como outras coisas das quais ele depende, mas olha para as outras coisas como coisas, ou para as outras criaturas, como coisas das quais ele vai extrair algum benefício próprio. E então aquela atitude prévia da criação de cooperação se torna uma atitude de concorrência. As coisas concorrem umas contra as outras. O valor de sacralidade, né, as coisas serem sagradas, elas são perdidas porque elas deixam de ser sagradas, elas passam a ser instrumentalizadas em meu favor. Tem mais gente chegando aqui. Quem entrou aí? Depois do Felipe foi a Catarina, agora a Lohane entrou. Boa noite, Lohane. Bem-vindo, gente. Que bom que vocês entraram aí. Fiquem à vontade, Catarina, Lohane, Felipe também. A gente está conversando aqui, mas vocês podem interromper quando precisarem. E tem o chat também para a gente conversar, se quiserem levantar alguma coisa, colocar alguma dúvida, enfim. Enfim, é nesse processo que acontece a morte, né? A morte é esse distanciamento uns dos outros e essa tentativa de levar a vida por conta própria e, ao mesmo tempo, descobrindo que você não gera vida por conta própria, né? Eu acho que essa é a grande tragédia da queda, é o ser humano querer ser alguém que cria a própria vida, uma vida independente, e no processo descobrir que ele não cria vida e que, na verdade, ele traz morte para si, né? Porque ele se afasta da árvore da vida. Então, a vida estava lá. E ele se afasta disso, ele rejeita isso. Ele rejeita esse contato com a fonte da vida e ele descobre que ele não dá conta de criar, ele não dá conta de criar a vida e nem de sustentar a própria vida, né? E ainda assim, no processo da queda toda, ele continua, né? E nós, como seres caídos, continuamos dependentes. A gente quer ser independente, mas a gente continua dependente. Então, nesse processo, né, de perda da condição humana e de recuperação da condição humana, de alguém que é uma criatura que depende das outras, que depende de Deus, ele vai mostrar que o exemplo que a gente tem é o exemplo de Jesus, né? Quando Jesus encarna, quando Deus encarna, quando Jesus nasce, ele mostra o que é ser um ser humano que entende o seu papel diante das outras criaturas, né? E aí é um papel que entende a dependência, é um papel que entende que ele está no meio de outras criaturas e ele deve enxergá-las como outras criaturas que são sagradas, ele deve enxergar aquelas outras criaturas que foram criadas por Deus com um propósito, e com o propósito de florescer, e Jesus vai trabalhar sempre nesse movimento de florescimento, de se ofertar para as outras criaturas, de gastar tempo com as criaturas, de entender as criaturas, de trazer cura, né, de trazer reconciliação. Então, a ideia do ministério de reconciliação, que Paulo vai falar depois, né, e que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e ele nos confiou o ministério da reconciliação,
o ministério da reconciliação ele já é colocado em prática na vida de Jesus, né? Enquanto Jesus viveu nesse mundo, andou entre nós, ele já praticava esse ministério de reconciliação, que é um ministério que traz paz, é um ministério que traz cura, é um ministério que traz perdão. E é isso que é ser homem, né? É isso que é ser um ser humano. Essa ideia de uma autodoação, né? Porque em Cristo, Deus se entrega. Essa ideia de se entregar, entendendo que todas as criaturas são feitas para se entregarem, e esse ciclo ele vai se alimentando porque gera um ciclo de florescimento, é aquilo que estava lá no Éden. Né? O Éden era para ser assim, né, se o homem não tivesse caído. E eu acho interessante, quando a gente fala sobre essa ideia do florescimento, e ele vai falar sobre isso bastante também, é que a ideia do florescimento também não é uma ideia individualizada, né? As criaturas florescem, né? Então a gente deve ajudar as criaturas a florescerem, cada um vai florescer, todo mundo vai florescer. Mas esse florescimento, ele não é um florescimento sozinho. O florescimento da criação, né, de plantas, animais e todos os seres que florescem, seres humanos que florescem, é sempre um florescimento compartilhado, né? Porque a ideia de florescer, né, e eu gosto muito dessa ideia de florescer que ele vai falar e que a Bíblia traz. A ideia de florescer sempre é, receber uma dádiva, né, é você entender que tudo que você tem vem de Deus e você pode crescer com aquilo. Mas quando você cresce recebendo as bênçãos fluem. Né, o florescimento é um processo de fluir bênçãos. Né, bênçãos que você recebe, mas essas bênçãos que você recebe, elas continuam. Elas não param. Né? Se o mundo que Deus criou é essa malha, né, esse tecido, a bênção que um recebe, que faz com que ele floresça, ela não fica estagnada ali. Ela flui para toda a criação. Então, a ideia de florescimento é um florescimento sempre compartilhado. Outras criaturas vão beber do seu florescimento, e você vai beber do florescimento de outras criaturas. E ele vai falar que justamente essa ideia desse tecido, desse processo de conexão entre as criaturas, é que mostra que a vida individualizada, a vida sozinha, a vida autônoma, independente, que a gente vê sendo tão exaltada hoje, ela é uma vida artificial. Né? E o segundo passo, depois de se recuperar a ideia de que o ser humano é uma criatura, é entender que o ser humano é uma criatura feita para viver em comunidade. Né? Porque é na comunidade que o florescimento vai acontecer. É na comunidade que o processo de uma autodoação vai acontecer também. Né? Você vai poder se doar aos outros. Você vai poder servir aos outros numa comunidade. E não só a ideia da comunidade de pessoas, né, mas é uma comunidade da criação. É uma comunidade que envolve pessoas, que envolvem animais, envolve plantas e envolve a terra, né, o florescimento da própria terra. E que traz benefício para nós e que depois a gente cuida da terra e a terra fica bem também. Felipe levantou a mão. Felipe, pode dizer, vai lá. Oi, Thiago, boa noite. Boa noite. Bom estar aqui com vocês. Eu fiquei curioso, infelizmente eu não, devido aqui à minha demanda aqui do doutorado, eu não estou conseguindo colocar em dia aqui a leitura, mas eu fiquei muito curioso por essa ideia de comunidade, porque a perspectiva do Aristóteles, por exemplo, do animal político, né, é muito essa também, só que o que é a comunidade para ele é a polis, né, a cidade. Então, a natureza, vamos dizer, está excluída desse conceito de comunidade para o Aristóteles, né? Então, a perspectiva dele é muito mais próxima, vamos dizer assim, da indígena, né? Da ideia de aldeia, né? Porque não existe a distinção, por exemplo, do grego, né? Do pensamento grego e o Ocidente todo embebe desse entendimento, né? De que a cidade é o local da vida boa, né, da bios, né, da vida qualitativa, e onde se tem essa distinção entre público e privado, né, o entendimento de comunidade nos povos tradicionais, né, nos povos originários, é outra coisa, né, não existe
comunidade sem a terra, né? Sem a natureza, sem os outros seres vivos, né? E também não existe, como você estava tocando essa ênfase aí, da noção de indivíduo. Não existe um indivíduo separado desse coletivo, né? Então, eu acho que eu queria saber aí se ele se filia a alguma corrente aí filosófica, né? Ou faz essa crítica a essa ideia do Aristóteles, do animal político. Legal, é exatamente essa percepção que ele traz. Ele não fala dessas escolas gregas de pensamento, nesse caso aqui. Ele fala lá atrás do transhumanismo, ele fala de Platão e tal, mas aqui ele não recupera esse tema, não. Mas ele vai fazer uma crítica, por exemplo, ao sistema neoliberal que a gente vive, que foi estabelecido de forma mais rígida. Ele está escrevendo no contexto norte-americano, né? Então ele vai falar sobre como que lá no governo Reagan e no governo da Margaret Thatcher também estabeleceu essa ordem neoliberal da sociedade, né? Em prol da riqueza privada, em prol da privatização das coisas, né, em geral, e desse individualismo muito forte, né? Ele vai falar, por exemplo, da Ayn Rand, que é uma autora que tem sido muito exaltada em muitos círculos, que tem essa mentalidade mais forte, né? De dividir a sociedade entre os vencedores e os perdedores, sabe? Essa, essa ideia que é uma ideia da filosofia mais neoliberal, mais explícita, né? E que, de fato, muitos governos acabaram adotando de alguma forma, e acaba isso se tornando uma forma de estruturação da sociedade e de como que as pessoas... a meritocracia tem muito a ver com isso. Essa ideia da sociedade dividida entre vencedores e perdedores. Né? Ele traz isso quando ele fala sobre a Ayn Rand, que é essa autora que ficou famosa aí por pouco tempo. É uma autora lá dos anos 40, 50, mas ela teve muita repercussão nos últimos anos por causa disso, que ela é uma autora que fala muito nessa linha, né, e ela talvez seja uma dos nomes mais importantes, assim, dessa cultura individualista, né, o que importa é o indivíduo, não existe sociedade, existe o indivíduo, e é o indivíduo por si que vai determinar o que ele vai vencer, o que ele vai ganhar e o que ele vai fazer, e todos os louros que ele obtém são fruto do mérito dele, como você falou, né, Felipe, da meritocracia. E, enfim, essa visão profundamente individualista é algo que faz parte da vida que foi construída, né, das sociedades que foram construídas, que a gente está mais acostumado a ver hoje, e que a gente vê, por exemplo, né, nos coaches, e a gente vê em muitos perfis que a gente vê de influências digitais e tudo mais. Enfim, ele vai fazer uma crítica forte a isso, justamente porque a visão dele, e embasado, inclusive, né, no exemplo de Jesus, no exemplo de comunidade, no exemplo da própria criação como uma estrutura de codependência, de interdependência, é um exemplo que é totalmente oposto a essa filosofia que domina os nossos dias hoje, né? Então ele vai fazer uma crítica muito forte a isso, é muito importante. Então as partes que ele fala sobre isso, assim, vale a pena ler também, são muito... vai direto ao ponto, assim, né, de entender como que ele vai construindo essa crítica, mostrando que o que a gente entende hoje, né, de ordem econômica, de ordem política, que prioriza essas coisas, das exigências do mercado, das exigências políticas que a gente tem, elas são totalmente opostas ao cultivo de uma vida voltada para o florescimento, uma vida voltada para o desenvolvimento de relações profundas, relações duradouras. E ele vai falar de relações, e mais uma vez, Felipe, sobre isso. Ele nunca fala só do ser humano nesse processo. Ele fala das relações entre seres humanos, sim, mas ele fala também da relação do ser humano com a Terra e com as outras criaturas, né? Quando ele fala, por exemplo, de relações profundas, relações duradouras, ele não está falando só de relações entre humanos, ele está falando de relação do humano com a Terra, a relação do humano com o lugar, a relação do humano com o meio que o cerca, né? Porque é essa estrutura toda. Ele traz um pouco dessa visão dos povos originários também,
E ele traz também uma visão que, na verdade, eu achei curioso que aqui no livro ele não trabalha muito sobre isso, mas existem outros livros dele que ele vai trazer uma visão sobre um movimento que a gente conhece hoje que se chama comunitarismo, não é comunismo. O comunitarismo é essa filosofia que favorece a ideia de comunidades locais, comunidades fortes, com interações profundas, onde os seres humanos ali naquela comunidade, eles trabalham juntos, onde as coisas são estruturadas em prol da comunidade, para que aquela comunidade floresça, para que as necessidades daquela comunidade sejam atingidas, e para que o trabalho seja seja fator de bênção para aquela comunidade, onde a ideia dessa comunidade local ela é muito forte, né? E com comunidades locais fortes, a gente constrói uma nação forte também nesse sentido, né? Nesse sentido de codependência. Ele vai falar isso no último capítulo um pouco. Mas, terminando esse capítulo que ele vai falar da humanidade resgatada como criatura, né? E essa crítica forte que ele faz ao individualismo, ele vai falando muito sobre isso, né? Como que o individualismo ele acaba se tornando uma ferramenta para várias formas de injustiça, né? Para várias formas de desigualdade, e para várias formas de estabelecimento de separação. Cada vez mais há separação, porque existem aqueles que vencem e existem aqueles que perdem, né? Existem aqueles grupos que são priorizados e privilegiados e que privilegiam a si mesmos, e aqueles grupos que são marginalizados e deixados de lado cada vez mais, né? E ele vai falar sobre, né, vários grupos da sociedade que são marginalizados, que são deixados à margem de várias formas, né? Mesmo que não sejam necessariamente minorias, mas ele vai falar, por exemplo, do racismo, ele vai falar dos negros, ele vai falar de todos aqueles grupos que foram descartados na sociedade em prol daquele grupo que manteve seus privilégios e que trabalha sempre para manter os seus privilégios, né? E como que isso é o oposto da construção de uma comunidade onde as relações são mantidas, né? E é muito interessante, porque aí, quando ele traz tudo isso aqui, é muito legal perceber, né, que o problema da pobreza, o problema do racismo, o problema da homofobia também, o problema de várias dessas questões é uma questão ecológica, né, se a gente parar para pensar assim, porque é uma questão de como que o homem lida com a terra, como que o homem lida com a sua noção de ser criatura, e como que o homem lida com essa noção de querer ser um Deus e estabelecer a sua vida por conta própria, de forma independente e autônoma. E nesse processo ele instrumentaliza tudo a seu favor, né? Tanto as pessoas quanto a natureza, ele quer tirar o máximo, ele quer extrair o máximo, sempre para o seu benefício. Então esse capítulo ele é muito interessante, ele vai trazendo muitas dessas questões assim de como que tudo isso, né, rapidinho, Felipe, já te chamo, de usar a terra, de explorar a terra, de degradar a terra, e que também significa usar as pessoas, degradar as pessoas, impede que a gente floresça, impede que, não que a gente floresça, não só a gente floresça, né, impede que haja um florescimento generalizado, né, impede que as outras pessoas floresçam, impede que a terra floresça, impede que a criação floresça, e se florescer glorificar a Deus, né? Se a terra florescendo, ela dá glórias a Deus por isso, se a gente impede que as coisas floresçam, a gente está impedindo que as coisas deem glorifiquem a Deus do processo, né? Isso é muito sério. Diga lá, Felipe. Pronto, Thiago, eu fiquei com outra curiosidade agora, com relação a como é que, aplicando para teologia agora, né? Porque vamos dizer assim, desde de Copérnico, né? Você tem uma tentativa com a teologia cristã já de tirar o homem do centro, né? A teologia, durante uma boa parte aí da história do cristianismo, foi muito antropocêntrica, né?
E existem outros aí, tem acho que é o Trilhar de Chardin, né, que tenta ir para um, sei lá, um biocentrismo, não sei qual seria a classificação disso, mas seria algo contra esse antropocentrismo que predominou e ainda hoje predomina na perspectiva da teologia cristã, né? Ele se enquadra aí em alguma perspectiva nessa história aí de anti-antropocêntrico, ele se classifica como biocêntrico, como alguma outra Então, coisa? eu não sei se foi nesse livro ou se é no livro do Richard Dawkins. O Richard Dawkins é um teólogo anglicano e ele segue um pouco essa mesma linha, de não pegar nenhuma das duas. Assim, ele faz uma abordagem né, que ele deixa entender que é mais teocêntrica, por assim dizer, né? É teocêntrica no sentido de que o antropocêntrico e o biocêntrico, eles não dão conta de entregar toda a natureza daquilo que está sendo mostrado nas escrituras e que Deus está revelando sobre si mesmo, né? Então, a abordagem que talvez seria mais interessante, que eu também já vi outros autores, como eu falei, né, o Richard Dawkins fala sobre isso, seria uma abordagem teocêntrica. Deus está no centro, né? O ser humano não é o centro, mas a natureza também não é o centro. Né? Todas as coisas centralizam-se em Deus. Ou então a gente pode chamar de cristocêntrica, né? Porque todas as coisas convergem para Cristo. Né? E aí, Efésios 1, né, que vai falar que de fazer convergir todas as coisas em Cristo. Efésios 1:9, se não me engano. 1:10. Então, se todas as coisas convergem em Cristo, Cristo está no centro. Todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, por meio dele. Então, a abordagem antropocêntrica que a gente vê muitas vezes, seja na teologia medieval, seja na teologia atual, por outro caminho, né? Ela não traz tudo que a revelação divina está trazendo para a gente. E ela tira Cristo do centro. Uma teologia que seja biocêntrica, né, ou uma perspectiva que seja biocêntrica, ou sei lá, ecocêntrica, ela também não traz toda a perspectiva, porque existe uma coisa com o ser humano. Né? Eu acho que é importante a gente entender que o ser humano ele tem uma dualidade importante, e as escrituras mostram isso, né? A ideia de que o ser humano é ser vivo, é criatura, então recuperar a ideia de que o homem é criatura é colocar ele no mesmo nível da galera, é um bicho, é um homem, é um ser, é uma espécie, enfim, né? O ser humano, ele tem essa, essa criaturidade, como a gente usou aqui, né? Que a gente não pode negar, né? A gente é composto pelas mesmas células, pelo mesmo tipo de DNA, mesmas proteínas, tudo mais, né? Assim, o ser humano é um ser vivo, como os outros seres vivos. E Gênesis 2 vai deixar muito claro isso, né? A gente é feito do pó da terra, os outros animais também são feitos do pó da terra. Mas, ao mesmo tempo, o ser humano não é igual aos outros. O ser humano, ele tem um chamado especial, né? Tem um autor que eu li recentemente também que fala sobre isso. Ele não, a distinção do homem não é uma distinção de hierarquia, mas é uma distinção. Existe uma distinção. A distinção é de vocação, né? É de papel que é atribuído ao homem, de uma importância no sentido de que Deus elegeu o homem, criou o homem para exercer um papel que os outros animais não vão fazer, que é de cuidar da criação, que é de cultivar o jardim, que é de dominar sobre os outros seres. Então, como você falou aí, né, Felipe? Você falou que é um ser híbrido, né? É híbrido porque tem um papel diferente do que os outros, né? E o homem glorifica a Deus fazendo esse papel que Deus colocou ele para fazer, né? Deus criou o homem para exercer esse papel de servir, de cuidar, de guardar, de dominar em serviço. Isso nos distingue, né? Então, o ser humano não é só mais um bicho. O ser humano não é só mais um animal como todos os outros. Ele tem uma distinção. Mas a visão antropocêntrica não preenche essa explicação, né? A visão continua sendo cristocêntrica, né? Cristo está no centro. E nós
servimos a Cristo nós servimos a Cristo e nós ajudamos todo o resto da criação também a servir a Cristo no sentido de dar glórias, né? De glorificar e dessa ideia do florescimento compartilhado. Enfim. Então ele vai falar muito sobre essa ideia de, nesse processo, né, de cultivar uma vida em comunidade com as outras pessoas e com os outros seres criados, né, com todas as criaturas, é uma ideia de reconciliação, é uma ideia de receber as dádivas de Deus, de reconhecer que tudo é dádiva, né, assim, reconhecer que tudo que nós temos é dádiva. Tudo que nós recebemos ao longo da nossa vida, tudo que nós temos ao nosso redor, é dádiva de Deus, né? É graça. E eu acho que esse é um exercício, sim, que tem que ser diário para a gente. Da gente conseguir observar as coisas e entender como que não é mérito nosso, mas é graça de Deus. E isso gera gratidão. Então, numa comunidade saudável, numa comunidade onde há essa reciprocidade, a gente vai reconhecer as dádivas de Deus, a gente vai ser grato e, ao mesmo tempo, a gente vai trabalhar para compartilhar as bênçãos. Né? E ele vai mostrar que, também que a própria comunidade cristã lá de Atos, né, Atos 2, Atos 4, é essa comunidade, né, que compartilhava as bênçãos, que não prendia as coisas para si, que não tinha essa necessidade individualista de ter posse, de ter esse senso de propriedade privada tão rígida que a gente tem hoje, né? Assim, existe uma ideia de partilha, né? Porque o que eu tenho não é meu, o que eu tenho é de Deus, porque Ele que me deu. Isso é muito importante. Isso é uma quebra de paradigma, né? Um paradigma muito forte que a gente tem. E é uma quebra de paradigma muito forte diante do sistema que a gente vive hoje. Enfim, né, ele vai mostrar sobre como que, concluindo esse capítulo da humanidade, ele vai falar muito sobre isso, como que se reconhecer como criatura é reconhecer que a vida que você tem é uma dádiva, não é gerada por você. Reconhecer que você é uma criatura é reconhecer que você depende dos outros. Reconhecer que você é uma criatura também é reconhecer que você é amado por Deus, né? Porque você é uma criatura dele. Deus ama a todas as criaturas que ele fez. E essa vida, em resposta a esse entendimento de ser uma criatura, é uma vida de entrega, de doação, de entrega voluntária, né? De você viver para os outros, porque você é fonte de bênção para os outros, né? O seu florescimento não é para você, é para o florescimento dos outros. E isso vai se refletir na construção de uma comunidade e vai se refletir em toda a estrutura social, em toda a estrutura econômica, em toda a estrutura material do mundo que a gente vive, né? Talvez esse seja o nosso grande desafio, e eu acho que realmente isso quase chega num ponto de uma utopia, assim. Elisa, eu já vou abrir para você. Mas esse parece ser o nosso grande desafio, né? Como que a gente faz isso? Como que a gente... será que é possível a gente fazer isso ao ponto de alterar estruturas, né? Estruturas sociais, estruturas econômicas? Será que a gente tem essa força, né? Mas, enfim, eu acho que o que ele quer mostrar com isso é que, realmente, né, a gente vive num mundo que tem forças malignas operando, vive num mundo onde existe o pecado, existe o mal, e o livro de Apocalipse vai mostrar isso, né? Existem forças operando, existem sistemas operando amparados pelo mal. Mas a gente é essa fonte de luz, né? A gente é essa fonte que faz uma diferencinha. Mas em comunidade a gente vai fazendo mais diferença. E eu acho que o grande ponto é que essa diferença que a gente é capaz de fazer, ela pode ter grandes impactos. Pode sim. Mas eu acho que o nosso objetivo não é ter grandes impactos, né? É um florescimento que atinge o nosso redor, né? Que atinge talvez a nossa família, que atinge os nossos amigos, atinge a nossa igreja, né? Porque às vezes a nossa igreja também não floresce.
mas atinge ali aquele... Eu acho que eu tenho tentado me policiar a pensar nisso, né? Porque às vezes a gente olha para as coisas e pensa, nossa, será que não vale a pena? Não vale a pena. É muito difícil, é muito esforço, e a gente não vai mudar nada, né? A gente vai se esforçar tanto, não vai mudar, mas será que não vai mudar nada, né? Porque, como assim nada? Uma pessoa é algo muito importante, né? Se uma pessoa que você atinge e que floresce por causa da sua, porque foi atingida pela sua luz, pelo seu florescimento, é uma pessoa, ela é válida, ela é amada por Deus, ela é valorosa, né? E se essa uma pessoa, de uma pessoa em uma pessoa, né? Duas pessoas que passam pela sua vida, eu acho que tem muito a ver com isso. E me parece que o que a Bíblia tem nos ensinado também é isso. A gente não vai mudar grandes estruturas, porque acho que quem faz isso é Deus, né? Quem traz a redenção, quem traz a Nova Jerusalém na Terra é Deus. Não é a gente que vai trazer a Nova Jerusalém, mas nesse processo a gente vai construindo coisas. E a gente atinge aquilo que Deus permitir que a gente atinja, né? O que cabe a nós é trabalhar, né? Trabalhar nesse sentido de construir as coisas e de não desanimar, né? Porque ao nosso redor existe beleza e ao nosso redor existe dádiva. Reconhecer que o que tem ao nosso redor é sempre dádiva. Vamos lá, a Elisa, depois a Priscila. Então, Thiago, eu tinha uma pergunta aqui e uma reflexão para adicionar, e aí você falando disso agora, tem mais uma coisa para adicionar. O que me dá esperança, assim, em relação ao momento que a gente está vivendo, né, e há muitos anos, né, vivendo nessa mesma realidade desse distanciamento do homem com a criação, né, o que me dá esperança é que nós somos filhos de Deus, né, e essa foi a primeira coisa que eu pensei, assim, quando começou a falar sobre nós sermos criaturas, né, eu entendi a visão, né, de tipo, sim, nós somos criaturas, nós dependemos da criação, da natureza, mas me veio essa reflexão, como não esquecer do fato que nós também somos filhos, né, e inclusive em Romanos 8 vai falar, né, que a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus, né, e aí me veio essa reflexão, assim, como me colocar em lugar de criatura, mas ao mesmo tempo não deixar de lado essa identidade de filho também que eu tenho, né, diante de Deus. E também saber que eu sou filho me leva a ter esperança de que mesmo o pouco que eu faça, não é só na força do meu braço, né, mas tem também uma resposta eterna, né, no céu, assim. E, enfim, não sei se tu entendeu o que eu quis dizer, assim, né. Parece que é uma linha, tipo assim, um pouco tênue, às vezes, tipo, não, eu sou criatura e eu acabo esquecendo que eu sou filho, ou, tipo, uma coisa não vai anular a outra, ou como que eu posso, tipo, equilibrar isso, assim, sabe? Interessante. Eu acho que pensando nisso, eu pensaria talvez que o fato de ser criatura é que me faz entender que eu sou filho. Talvez reconhecer primeiro que a gente é criatura nos ajuda depois a entender que nós somos filhos. E entender que nós somos filhos é que também nos ajuda a entender que nós temos um papel. Eu acho que a ideia de ser filho é entender o papel. Né? Entender criatura, eu acho que é entender o nosso lugar. Né? Assim, nós não somos deuses, nós somos criaturas no meio de outras criaturas, pertencendo a essa comunidade da criação, que é uma grande comunidade que Deus criou. Mas quando a gente se entende como filho, no sentido também de ser imagem e semelhança, né, e a imagem de Cristo, que é o ser humano perfeito, e a gente se entende filho porque a gente foi recebido como filho, né, a gente entende esse papel. E esse papel que é a criação lá em Romanos 8, né, esse papel que nós podemos exercer como filhos, é esse papel que a criação está esperando que a gente exerça. Então, acho que essas duas coisas são muito importantes, de fato, né, a gente entender quem nós somos dentro dessa grande comunidade da criação e o papel que nós temos e o que se espera de nós. Né? A criação está esperando a gente, né? Porque a gente foi criado para fazer uma coisa. E é como se... É interessante, se você parar para
pegar o texto de Romanos ali, é como se a criação soubesse o que a gente foi feito para ser, né? A criação está esperando que a gente faça, porque a criação sabe que a gente foi feito para fazer. Né? É curioso isso. Vai lá, Priscila, pode falar. Acho que só pegando um gancho nessa fala que você trouxe, né, de quem traz redenção a Deus, às vezes a gente fica nessa linha tênue, como a Elisa falou, né, entre aquilo que eu faço e o que não é na força do braço, mas de fato quem traz redenção é Deus. Hoje eu percebo, embora a gente está vivendo um cenário assim devastador, né, com relação à natureza, e aí me corrijam se a minha percepção estiver errônea, mas eu tenho percebido, talvez o momento que a gente está hoje é falta dessa desconexão com Deus, é fruto dessa queda, né? Que já é uma coisa que a gente espera, ao mesmo tempo quem traz essa redenção, mas eu vejo também um esforço muito grande de empresas, sociedade civil, que o fato é que ninguém quer morrer no final dos tempos aí, né? Com essa questão das queimadas, enfim, desmatamento, poluição e tudo isso que a gente tem vivido, isso vai trazer muitas consequências, mas eu percebo essa talvez de pouquinho aí, esse esforço aí de vários setores para melhorar essas condições, e eu imagino que isso seja talvez um pequeno fruto aí de alguns esforços ao longo do tempo, né, dessa redenção, assim, não sei se, pelo menos é a percepção que eu tenho, tá, gente, mas eu tenho visto esses pequenos esforços aí dessa comunidade para tentar fazer alguma coisa diferente. Se vai dar certo, não sabemos, mas a percepção que eu tenho é essa. Enfim, eu acho que disso que você trouxe de quem traz a redenção é Deus, né? Muito bom. A gente nem sempre consegue quantificar, né, os impactos das coisas, mas isso não significa que elas não tenham impacto e que não sejam necessárias, né? Sempre que, eu acho que a grande questão é, sempre que nós trazemos, como filhos de Deus, né, nós fazemos aquilo que a criação está esperando, que é libertá-la da escravidão e trazer essa reconciliação, sempre que isso é feito, é algo que foi feito de acordo com o que Deus tinha planejado, né, assim, ou o que Deus tem para essa construção do processo redentivo, né? A redenção também tem esse papel, né, do já e do ainda não, já aconteceu, mas ainda o reino ainda não foi totalmente. Então, tem o fator pontual e tem o fator contínuo, né? Existe essa continuidade, existe um processo de implementação do reino de Deus, existe um processo de de aproximar o reino de Deus da terra e das criaturas e das pessoas. E então, sempre que a gente trabalha para que isso aconteça da forma mínima que seja, está sendo feito, né? A gente aproxima o reino de Deus de uma pessoa, a gente aproxima o reino de Deus de uma criatura, a gente aproxima o reino de Deus através de uma estrutura que é construída, que vai trazer conforto, vai trazer paz, vai trazer cura, vai trazer a solução para um problema de uma pessoa, vai trazer algum tipo de benefício para uma criatura que sofria. Né? Isso pode acontecer de diversas, na verdade existem milhares de formas de que isso pode acontecer. Né? Quando, por exemplo, eu tenho uma criação de algum bicho, né, sei lá, uma vaca na minha roça, e eu cuido bem daquela vaca. Né? Ou seja, eu não estou explorando aquela vaca, eu estou cuidando bem dela porque eu entendo que ela é uma criatura, eu sou uma criatura, eu dependo dela, ela depende de mim. E nisso, né, existe uma relação que é construída, e é uma relação de amor, e nisso está o reino de Deus, né, de certa forma. Então, em cada relação que a gente trabalha intencionalmente e com amor, entendendo que tudo isso é dádiva de Deus, tudo que nós recebemos é dádiva de Deus, e que nesse processo existe florescimento, tanto meu quanto daquele outro, a mensagem do evangelho está sendo
proclamada de alguma forma, né? O ministério de reconciliação está sendo proclamado. Isso acho que acontece de fato em coisas pequenas, né? Nesse processo que a gente vive de um mundo muito midiático, de redes sociais, de influencer, de coaching e de neoliberalismo, né, como a gente falou, de individualismo, a gente está muito acostumado a esperar grandes coisas, grandes impactos. A gente está muito acostumado a coisas apoteóticas, ou a gente tem altas expectativas de coisas muito grandes, porque essas coisas que tem valor, ou essas coisas é que vão fazer parte daquilo que eu consegui com o meu mérito, e voltando na meritocracia que o Felipe falou lá antes. Então, se tem um impacto muito grande, olha o que eu fiz, olha o que eu ganhei, olha como eu trabalhei para o reino de Deus, né? E aí a coisa assim, volta no ponto errado, né? Volta para mim, volta para essa coisa antropocêntrica. E não é isso o reino de Deus, não é isso que a criação foi criada para ser, né? Onde você tem uma pessoa que vai trabalhar para poder ter os seus grandes benefícios e mostrar os seus grandes frutos, né? São aquelas pequenas coisas, são aquelas coisas que a gente não vê, né? Eu gosto muito de pensar em como que a gente não vê tanta coisa que está sendo feita e que Deus está vendo e se alegra e, e, e existe o florescimento, né? Naquelas pequenas relações, naquela pessoa que está longe, que não está no Instagram, que está cuidando, aquela pessoa que às vezes a gente acha que não tem nada, aquela pessoa que às vezes a gente viu falando, não, essa pessoa tem aquela visão política, seja um bolsonarista, seja um comunista, essa pessoa não tem nada para trazer. Aí de repente você vai ver a vida daquela pessoa que você só viu na rede social, ou você gerou um julgamento, né, lá longe. Aí quando você vai ver a vida daquela pessoa está se doando a alguém, ela está cuidando de alguém acamado, ela está fazendo algo que vai fazer uma diferença para o reino de Deus, porque ela está trazendo florescimento de alguma forma que a gente ignora. Eu acho que essas coisas elas precisam fazer parte mais do nosso raciocínio, assim, né, diário, é um esforço diário de tentar entender onde que está tendo florescimento. Um florescimento que Deus vê e se alegra com aquele florescimento. Onde que as criaturas estão sendo beneficiadas, abençoadas, e onde está fluindo bênção de Deus. Eu acho que parte do processo de contemplação também tem a ver com isso, da gente identificar isso e se unir também, né? Se unir àquela coisa ou se unir de uma forma que a gente vai fazer a mesma coisa, né? A gente vai ser inspirado. E a ideia do florescimento, ela também tem a ver com isso. Ela inspira outras pessoas que vão fazer o mesmo, que vão repetir aquilo. A ideia, né, de que as bênçãos, elas fluem. E essa inspiração faz parte desse fluido, né? Dessa fluidez. Enfim, ele vai terminar o livro, não dá para a gente falar tudo sobre o último capítulo aqui, mas ele vai falar sobre, nesse processo, né, de criar comunidades intencionalmente voltadas para essa construção de conexões, essa autodoação, essa construção de relações onde as criaturas dependem umas das outras, né, de redes de dependência, de vulnerabilidade, de exposição, né? Ele vai falar que nesse processo a gente vai usar daquilo que Deus nos deu lá no Éden, em Gênesis 2, que é a criatividade, né? Deus nos colocou para cultivar o jardim. E aí é interessante porque ele vai falar, gente, quando a gente olha, né, você dá, o que é cultivar o jardim? Beleza, né? Eu preciso trabalhar para receber o meu sustento, né? Cultivar o jardim lá para Adão tinha a ver com isso? Será que era só isso? Né? Ele vai que obviamente não é só isso, né? Cultivar o jardim, guardar o jardim, não é só eu trabalhar para que aí eu tenha meu sustento né, e aí eu cuido da terra, a terra me dá comida e pronto. Não, não é só isso. Não é a terra não é só um meio onde eu vou obter o meu sustento, e o meu sustento é o fim. Na verdade, o fim das coisas é o cultivo, é esse processo. O propósito é o cultivo. O propósito não é o alimento no final, porque eu plantei. O propósito é
é o processo de cultivar a terra, mas a terra aqui não é só aquela terra do jardineiro, né? Cultivar é um processo que tem a ver com a criatividade. O que eu faço com as coisas que estão nas minhas mãos, com os talentos que eu tenho, né? E é todo tipo de trabalho que eu vou fazer, né? Porque Deus me dá dons, me dá talentos, e com esses dons e talentos eu vou trabalhar, e nesse trabalho vai haver florescimento, né? E é nesse processo que a gente entende que o que a gente consegue obter no final não é um mérito meu, continua sendo da... conheço o trabalho da terra, quando eu conheço o trabalho que eu tenho que fazer, quando eu conheço todo o esforço que acontece no processo, na verdade o que acontece é o processo. O cultivo é o processo. Deus nos criou para fazer parte de um processo. E nesse processo a gente vai vendo como a gente é dependente, como que as coisas que surgem por causa do nosso trabalho não são mérito nosso, mas é porque Deus trouxe, né? É uma ação é um movimento de via dupla, né? Assim, porque não é só, isso é meu porque eu plantei, eu consegui. Não, tipo, eu plantei, mas se não fosse pela graça e pelas dádivas de Deus, mesmo se eu tivesse cultivado e plantado e feito, não tinha colheita do meu trabalho. Então, o processo de cultivar, o processo de trabalhar em qualquer coisa que seja o meu trabalho, é um processo de reconhecer e de aprender a dependência, né? E de reconhecer que eu dependo dos ciclos de trabalho, eu dependo dos ciclos da chuva, por exemplo, né, pensando no próprio jardineiro, mas a gente depende de vários elementos que precisam estar alinhados e que não sou eu que alinho. Não sou eu que estou alinhando as coisas, né? As coisas são alinhadas porque é dádiva de Deus, é graça de Deus. Mas eu trabalho, eu continuo trabalhando, eu continuo fazendo aquilo que eu sei fazer, que eu sei fazer bem e que Deus me deu talento para fazer. E que Deus me deu criatividade para fazer. E no processo de fazer, eu penso não só em como aquilo vai me trazer um benefício, e aí eu vou enriquecer por causa disso, né? Eu vou acumular coisas porque eu estou me beneficiando. Não, nesse processo, também é um processo de autodoação, né? Tipo, eu estou fazendo, não pensando só em mim, né, nesse sentido, mas eu estou fazendo pensando na comunidade, eu estou fazendo e pensando em como o meu trabalho vai abençoar outras pessoas. E, enfim, isso vai valer para tudo que a gente faz na vida, né? Vai valer para o médico, vai valer para o advogado, vai valer para o professor, vai valer para o enfermeiro, vai valer para o engenheiro que projeta casas, vai valer para um arquiteto que vai pensar em... Enfim, vai valer para o cozinheiro que traz, né, isso para algo para alguém se alimentar. É como que esse cultivar o jardim tem a ver com esse trabalho que é feito pensando nessa conexão com todas as criaturas e nessa autodoação, né, mútua, nesse florescimento compartilhado, como eu falei antes. De entender, por exemplo, que a Terra ela tem possibilidades, a Terra tem potencial. Deus criou todas as coisas com potencial de florescimento, né? E eu acho que nós como seres humanos, a gente tem esse privilégio de conseguir ir no potencial das coisas e fazer com que aquelas coisas floresçam, né? Além do que elas estão, quando elas simplesmente estão ali, né? Ou seja, as coisas já estão ali, uma pedra, ela está ali, o que a pedra está fazendo? Ela está glorificando a Deus, porque ela é uma pedra. E Deus criou ela e ela dá glória a Deus por isso. Mas nós temos uma capacidade incrível de pegar aquela pedra e transformar ela em algo que vai ser outra coisa, que vai ser, por exemplo, um pilar para uma casa, e ela vai glorificar a Deus sendo um pilar de uma casa. Ela vai glorificar a Deus sendo um objeto de arte, que vai transmitir beleza, que não estava nela originalmente, mas que por causa do nosso trabalho,
ela transmite uma beleza, ela transmite algo a mais de florescimento. Então a gente tem esse potencial de transformar as coisas, mas de transformar as coisas para o bem também, né? Infelizmente a gente transforma as coisas para o mal, na maioria das vezes, por causa da queda, por causa do nosso coração duro e que busca independência, né? Que busca autonomia. Mas quando a gente entende que a gente tem essa capacidade, esse potencial, esse poder de criatividade, a gente muda, né? E isso tem a ver com a forma como a gente lida com a natureza, como a gente lida com a criação como um todo. Né? O Felipe falou aí de profissionais vocacionados, né, e não meramente formados. É bem interessante isso, e é por aí. Eu acho legal porque aqui nesse livro, nesses textos, né, ele vai trazendo toda essa perspectiva que eu acho que é uma coisa que a gente já ouviu muitas vezes, às vezes numa conferência, numa EBD, ou no púlpito mesmo, num sermão, ou a gente já leu em livros, que são coisas, por exemplo, né, o trabalho, a vocação. A gente fala muito sobre isso, mas normalmente a gente não conecta essas coisas com um pensamento ecológico, com um pensamento que tem a ver com um benefício para a natureza, né? Um benefício para as outras criaturas. E como que as outras criaturas também têm um potencial de oferecer para nós, né? Pensa, as outras criaturas, elas oferecem, elas nos servem. Elas oferecem para nós coisas que nós podemos também aproveitar aquilo de uma forma santa, percebendo que aquilo é sagrado para Deus, né? Como eu falei, às vezes quem tem uma vaca na roça, talvez aquela pessoa, aquela senhorinha, aquela tiazinha lá do interior que nunca chegou perto de um computador na vida, mas ela tem a vaquinha dela lá, muitas vezes ela tem uma relação com aquele bicho, que é uma relação muito profunda, de entender que existe ali, ela cuida daquela vaca, aquela vaca serve a ela. É uma relação de mutualidade, é muito bonito isso, né? E ela tá ali, ela tem um leite e a vaca tem o cuidado e as coisas vão seguindo assim. Gente, isso e aí, né, você tem uma senhorinha, por exemplo, que cuida da vaca dela lá na roça, ela nunca leu um livro desse. Às vezes ela leu a Bíblia, mas também não entendeu muita coisa, mas fazendo o que ela está fazendo, ela está glorificando a Deus. Porque, aí, Elisa, talvez ela já esteja, ela sem perceber, ela está agindo como um filho de Deus que está agindo para a libertação da criação, porque ela está cuidando bem da sua criação. Ela está extraindo o potencial daquilo, ela está fazendo um queijo gostoso com o leite daquela vaca, e aquele queijo gostoso que ela está fazendo está abençoando um monte de gente. Entende? Isso já faz parte desse processo de redenção. Né? Assim, já faz parte de trazer beleza, de trazer florescimento no mundo hoje. E às vezes a gente quer mais do que isso. Não, isso já é. Isso já é algo com que Deus olha e se alegra, né? Se há beleza naquilo. E, enfim, ele vai falar sobre esse processo de construir coisas, de cultivar o jardim, né? De fazer o seu trabalho. E como que a gente construiu um mundo totalmente diferente disso. Como que a gente construiu um mundo que, né, em vez de coisas que florescem, a gente quer só pensar em mercadoria, a gente quer só pensar em vender, a gente quer só pensar em lucro. As coisas deixam de ser coisas a serem apreciadas e elas passam a ser coisas a serem exploradas e abusadas de alguma forma. A ideia de dádiva, né, a ideia da dádiva, de você receber e oferecer, né, de generosidade, ela deixa de existir, né? Então, em vez de receber e dar, a gente passa a querer adquirir e manter, né? E guardar, e acumular, e ficar. A gente vive num mundo assim. E, enfim, ele vai falar muito sobre isso, sobre o significado do trabalho, sobre como que a gente pode, ou como que a gente precisa sair desse ciclo vicioso, né? Que o mundo nos coloca, né? De trabalho que não tem sentido. Ele vai falar um pouco sobre essa questão do sentido do trabalho, ele vai falar sobre
É como que essa era industrial, desde lá do início da Revolução Industrial, das linhas de montagem, que até o Charlie Chaplin fez o filme dele, né, Os Tempos Modernos, né, com a crítica os seres humanos que são mais engrenagens fazendo, é como que essas formas de trabalho não são formas de trabalho que trazem florescimento, não são formas de trabalho que estimulam as pessoas ou que inspiram as pessoas a explorarem a sua criatividade e a glorificarem a Deus, né, naquilo. Na verdade, são trabalhos que obscurecem a alma das pessoas. E como que a gente criou no mundo hoje trabalhos que afastam as pessoas de cumprirem os seus propósitos. E aí, enfim, né, ele vai falar bastante sobre isso. Tem uma parte do capítulo bem forte, assim, que ele vai falar sobre como que a gente criou ambientes de trabalho precarizado, de trabalho inseguro, de pessoas que não desfrutam do descanso sabático, de pessoas que não têm recursos para poder descansar ou para poder desfrutar do seu trabalho, né? Pessoas que não veem o fruto do trabalho, né? E como que as nossas indústrias, as nossas fábricas e todo o sistema que a gente está imerso tem muito disso, né? As pessoas trabalham sem ver o fruto do seu trabalho, ou elas trabalham produzindo coisas que não são coisas que vão gerar florescimento para ninguém, né? São coisas inúteis. E, enfim, acho que depois, né, quem for ler esse capítulo vai ver que tem muita coisa aqui, né? E ele vai trazer ideias do que pensar para recuperar, já vou te passar, Felipe, para recuperar essa ideia de uma criatividade, mas de uma criatividade a serviço do reino de Deus, né? Uma criatividade que vai estar a serviço das outras criaturas, mas uma criatividade que vai fazer de fato aquilo que se entende no cultivo do jardim, né? Pode falar, Felipe, vai lá. É porque, assim, te ouvindo não tem como não fazer associação, né, com o conceito de alienação, né, do Marx, né? Ele coloca algo nesse sentido, assim, porque, na verdade, não só nessa área do trabalho, né? Ele fala nitidamente também de uma alienação da terra, né? De vários tipos de alienação, mas eu acho que ele não usa essa categoria, né? Mas é algo muito próximo, né? Sim, é excelente. E é por aí mesmo, assim, existem críticas muito, muito boas que já foram feitas e que continuam sendo feitas, né? Ao sistema que a gente criou e que a gente alimenta, talvez aí nos últimos 200 anos, ou talvez no último século, né? Principalmente, de como que as pessoas, né, a gente vê muito isso quando você assiste séries históricas aí que se passam na Inglaterra, na virada do século XIX para o século XX, né? Quem assistiu Downton Abbey, quem assistiu Peaky Blinders, vai ver que tem que são séries que se passam na Inglaterra nessa virada aí, do século XIX para o século XX, o auge da Revolução Industrial, e você vê como que a vida nesses lugares é miserável, né? Assim, é uma vida miserável, e como que existem poucas pessoas em situação de privilégio, né? Não parece muito diferente do que a gente tem hoje, mas aquela coisa de como que o trabalho ele era um trabalho opressor e não um trabalho de, de trazer florescimento, né, para as pessoas. Então, se as pessoas são colocadas, ou o que sobra para essas pessoas é trabalhar nessas condições, elas não estão fazendo aquilo que Deus tinha, o propósito delas lá no Éden, de cultivar o jardim. Na verdade, elas estão sendo privadas de cultivar o jardim para exercer uma outra função, né, que é uma função onde não há florescimento, não, nem para ela, nem para as outras pessoas a que ela vai atingir. Né? E ele fala aqui, por exemplo, na página 279, ele vai falar que muitas pessoas não entendem, né, ou não conseguem reconhecer que o seu trabalho cotidiano pode ser um exercício de arte criativa. Né? E ele vai falar que isso não é só arte de forma artística, né? A criatividade é justamente entender e enxergar o que é que você pode fazer com o seu trabalho em benefício das pessoas, né? Em serviço do mundo.
E ele vai mostrar justamente essa ideia de construir comunidades que são acolhedoras, comunidades que permitem que as pessoas exerçam seu potencial e vejam o fruto daquilo, né? Vejam o benefício do seu trabalho e que sejam beneficiadas pelo trabalho de outros, né? E ele vai trabalhar bastante disso, mas é só para a gente fechar, né? Porque tem muita coisa e cada coisa dá para fazer vários desdobramentos, né? Ele vai construir quatro pontos só, então vou só passar esses pontos rapidinhos para a gente poder concluir, que já são 9h30 e a gente vai terminar em 10 minutos. Ele vai primeiro falar sobre a necessidade da gente criar nas nossas estruturas, né, nas nossas comunidades, a ideia de relacionamentos pactuais e não de relacionamentos contratuais, né? A gente fala muito isso às vezes em casamento, né? Tipo, o casamento é um pacto, não é um contrato. Quando Deus estabelece o seu relacionamento com o povo, né, com Abraão e com o povo, ele estabelece por meio de alianças, né? Mas isso não vale só para Deus e o povo e nos casamentos, né? Ele fala que os relacionamentos devem ser pactuais de todas as formas, né? O Deus criou seres para se relacionarem consigo mesmos e com a terra de forma pactual. É um relacionamento que independe do que acontece, você continua se relacionando nesse pacto porque você está disposto a abençoar, a ser fonte de bênção e a amar, né? Assim, não, né, a gente tem que ter um parênteses aí, porque de fato existem relacionamentos que a gente tem que sair fora quando a gente pensa em relacionamentos tóxicos, abusivos e tudo mais, e criminosos, né, enfim. Esses relacionamentos são relacionamentos que a gente acaba precisando sair deles, mas não é isso que está em jogo aqui, são outras questões. O Felipe perguntou se tem algum exemplo de comunidade que cultiva esses princípios em algum lugar. Ele não dá nome, mas ele cita alguns livros, ele cita alguns trabalhos que falam de comunidades comunidades pequenas, comunidades locais, né? Por exemplo, um bairro ou uma comunidade de moradores que consegue fazer isso, que conseguiram fazer isso tendo representação política, tendo representação local, se articulando para que aquela pequena comunidade funcione e floresça de uma forma onde todos fiquem melhor ali, né? Não é uma comunidade perfeita, obviamente, mas ele mostra que existem lugares, e isso geralmente funciona assim, em comunidades pequenas, comunidades locais, né, abaixo do nível de município, né, por exemplo, é um bairro, é uma associação de bairro, é um condomínio, alguma coisa assim, onde as pessoas conseguem fazer isso e ali há um sistema que gera um impacto positivo e que ele pode se expandir dali, né? Mas, enfim, ele fala sobre recuperar essa pactualidade, né, dos relacionamentos e de generosidade, né, de você se doar e construir coisas mais profundas, relacionamentos mais profundos. Ele fala depois de buscar economias que sejam transparentes, né, de onde você conhece o processo, você sabe de onde vêm as coisas e para onde vão as coisas. De entender, né, por exemplo, se você tem um pão na sua casa, de entender de onde vem esse pão, para onde que vai o lixo, para onde que vai o pós, né, de embalagens, de tudo que a gente usa, ou, né, pensando em outros processos, né, em recursos que são investidos, para onde que vão os recursos que foram investidos. Isso funciona também, né, em comunidades menores, né, funciona sempre em pequenas comunidades e geralmente a gente consegue ter mais transparência e consegue enxergar melhor o que está em jogo, né, os processos que acontecem. Ele dá o exemplo do pão, né? O pão não é um pão, o pão é uma história, né? Porque se você pensa, como é que esse pão chegou até aqui? Esse pão ele vem desde um solo que precisou de chuva para crescer a semente, por alguém que fez esse trabalho, né? E até passar por ou várias pessoas que passam no processo do trigo, do grão, para a padaria, para o pão chegar na sua mesa e depois
né? Tudo que é necessário para um pão existir, né? E tudo que é necessário para o pão continuar existindo, né? Para que esse ciclo se repita. E quem que está ganhando nesse processo? Quem que está sendo... existe florescimento nesse processo? Existem pessoas nesse processo que estão tendo benefícios no sentido de florescer, e nesse processo elas estão abençoando outras pessoas, né? Se eu produzo meu próprio pão, como é que eu estou fazendo isso? Enfim, né? Isso dá para aplicar em várias outras questões. Aí ele fala, né, quando ele fala sobre a questão dessas comunidades, Felipe, ele vai falar, né, o terceiro ponto dele aqui é de repensar ou de revigorar os processos democráticos. Aí ele vai falar de política mesmo, vai falar de como que a gente deve buscar construir comunidades locais que sejam fortes e pensar em ação política, né, em ação de representatividade, de como que a gente precisa construir movimentos mais solidários e pensar em pessoas, né, representantes políticos que estejam mais alinhados com os desafios de uma comunidade, né? Existe essa alienação muito grande entre o povo e os seus representantes, né? Assim, como que são grupos totalmente diferentes. E como que a gente pode tentar aos poucos construir novos sistemas políticos, né, em níveis locais, em nível de representatividade, enfim, são desafios muito grandes. E ele vai falar, finalmente, né, sobre construir nessas comunidades, né, nessa forma de tentar construir alguma coisa, de estruturas que apoiam a vida, né, estruturas que estejam voltadas em sistemas de alimentação, sistemas de fornecimento de energia, sistemas de trabalho, né, de redes de transporte, de centros de distribuição, de coisas que a gente pode fazer que apoiem a vida, uma boa vida, né? Os filósofos falam muito disso, né? Usam esse termo, uma boa vida. O que é uma boa vida? É uma vida que floresce, uma vida que haja essa percepção, né? E como que a gente vai usar isso, né, essa estrutura, para enfrentar os desafios que a gente tem, para enfrentar os grandes problemas, os desafios climáticos, os desastres ambientais, tudo isso faz parte, né, de uma cadeia. E, enfim, ele vai fechar o capítulo e vai fechar o livro também, né, com essa ideia de transformação interna, né, de necessidade de regeneração de nós mesmos, né, com o apoio do Espírito, na verdade, com o enchimento do Espírito Santo, que é o que nos capacita, né, e tem isso, né, esse ponto do poder do Espírito Santo que nos enche e nos capacita para viver uma vida diferente, viver uma nova vida, né, a vida do reino, a vida que Cristo tem em nós. E, enfim, né, ele conclui, eu acho que ele é muito feliz nisso, porque ele vai mostrar que, de fato, para a gente conseguir fazer algo diferente, para a gente conseguir viver a vida do reino, a gente precisa ser vivificado, a gente precisa do Espírito Santo, a gente precisa, de fato, de sermos novas criaturas em Cristo, né, para a gente poder exercer esse ministério de reconciliação, de redenção com todas as coisas. Né? Ele vai terminar, deu até um nó na garganta a última página desse livro, porque ele mostra um relato de uma moça que eu nem sabia, né? A gente conhece muito Anne Frank, mas ele fala de uma moça alemã que chamava Etty Hillesum. Ela também foi para o campo de concentração e ela tem um diário dela e tem mais de um livro falando sobre ela e tudo mais. Então é uma personagem conhecida. Eu não conhecia. Não sei se alguém conhece. Mas eu não entendi se ela se converteu no campo de concentração ou se ela havia se convertido há pouco tempo, mas ela teve uma vida cristã e apesar de não ser previamente cristã, mas ela no tempo dela no campo de concentração, ela tem um relato cristão muito bonito, muito profundo de relacionamento com Deus e de percepção do mundo a partir de uma outra ótica. E isso muda tudo, né? Mudou a forma como ela estava no campo de concentração e a forma como ela influenciou
vidas de outras pessoas no campo de concentração. Porque ela, cheia do Espírito Santo, ela viu as coisas de outra forma. Ela, no meio do caos, no meio da dor, do sofrimento, né, no meio de toda a ruindade desse mundo, que a gente vê e que às vezes a gente fica sem esperança, ela viu a beleza, ela viu que as coisas eram dádiva de Deus. Mesmo em meio ao sofrimento, a gente tem dádiva de Deus. E isso deve mudar toda a forma da gente ver o mundo, né? E se relacionar com as outras pessoas, para que a gente trabalhe para o florescimento das outras pessoas, para o florescimento do mundo, né? Para a libertação das criaturas que aguardam que a gente seja revelado para isso. Enfim, então ele termina o livro assim, ele termina o livro com essa mensagem de esperança, uma mensagem de que é possível, mas não é fácil, mas que existe um caminho, e que as escrituras nos mostram o caminho, né? Existe uma possibilidade, existe uma forma, e existe um caminho e existe um sentido, né? Existe um propósito no final, existe um lugar no final, para onde a gente está caminhando e que a gente caminha junto para o florescimento. O que Deus espera e o que Deus quer das criaturas é o florescimento, né? Porque Ele criou elas para florescerem. Deixa eu só ler aqui, então, o que a Elisa falou. A Elisa colocou que o método sistêmico multimodal busca trazer essa unidade da comunidades sustentáveis. Eu vou trazer o assunto agora para não prolongar a conversa. O Breno e a Esté estão envolvidos nisso, muito interessante. Legal, muito legal, Elisa, isso é bacana demais. Eu já li alguma coisa nesse sentido aí deles. Mas se você tiver alguma coisa depois para compartilhar com a gente também, pode compartilhar lá no grupo. O Felipe lembrou aí de Daniel e os amigos na Babilônia. É bem isso, né? É bem isso. E eu acho que esse livro ajuda a gente a ler todas essas histórias, né? Tipo de Daniel e seus amigos, a olhar para várias dessas coisas que a gente já viu e tentar expandir do mundo humano para a criação como um todo, né? De olhar para o meio ambiente, para a natureza, como um lugar onde a gente está, e que não é o Daniel e seus amigos na Babilônia só como pessoas, mas como pessoas vivendo na Terra, né? Se relacionando com a Terra e com as criaturas. Eu acho que isso dá para a gente olhar para a Bíblia de uma forma mais ampla, olhar para as histórias que a gente está vendo e pensar que todo personagem bíblico, ele viveu em cima dessa terra e se relacionou com a terra de alguma forma. Como que Daniel se relacionava com a natureza? Como que Davi se relacionava com a natureza? Como que outros personagens se relacionavam com a natureza? E a gente olha como que Jesus se relacionou com a natureza. Eu acho que isso pode trazer vários insights para a gente, pode explodir muito a cabeça também quando a gente olha para isso. Tá bom, gente? Alguém quer trazer mais algum comentário para a gente encerrar? Foi muito bom ouvir o Felipe poder trazer coisas aí pra gente. A Elisa também trouxe coisas legais. Vocês estão aí? Quem tiver aí, quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. O Felipe lembrou do José e Isaac. Muito bom. Gente, se ninguém tem mais nada, a gente pode encerrar, mas antes de encerrar, eu acho que seria legal se vocês pudessem, quem puder abrir a câmera pra gente fazer um print, hein? O que vocês acham? Quem consegue? Eu sei que tem gente que não consegue. Mas quem conseguir abrir aí a câmera, a gente tira uma fotinha nossa. Aí o Alisson e a sua criatura. Oi, Maria, você tá aí, filha? Gente, essa é a Maria Clara, é a minha criaturinha. Bonitinho. Que legal, quem mais? Felipe vai conseguir abrir? Não, Felipe? Maria. Maria, fica aí que eu já tô indo, minha filha. Botar isso pra dormir. E na escuridão aqui. Legal. Gente, vou fazer um print, pera lá. Todo mundo rindo. Legal. Muito bom, gente. Olha, foi um prazer estar com vocês. Foi um prazer poder, né, passar esses meses aí a gente falando sobre esse livro. E a gente continua a nossa conversa, porque existem ainda muitas possibilidades, né? A gente agora vai voltar em outubro com um
um novo plano de trabalho, com outras coisas, a gente vai divulgar lá no grupo, o que a gente vai terminar o nosso ano aí, quais serão os temas que a gente vai trazer. A gente vai dar um tempo de livro agora, a gente vai trazer alguns temas mais pontuais, e vai ser um prazer ter vocês caminhando com a gente aí nos próximos meses e anos, enfim, né? O grupo está ali para vocês conversarem, interagirem, trazerem ideias, falar sobre a fumaça do Brasil, que está um terror, trazer reportagem que pode enriquecer o nosso conhecimento lá. Enfim, o grupo é aberto para vocês colaborarem, com a gente construir junto, tá bom? Vamos fazer a oração para a gente encerrar? Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom para nós, porque o Senhor nos criou e o Senhor tem um propósito para nós, e o Senhor espera que nós possamos exercer esse papel, e nós queremos que o Senhor nos ajude nesse processo, Deus, que o Senhor recupere em nós esse senso de propósito, de que há um sentido em todas as coisas, e que há um sentido no nosso trabalho, e que nós podemos abençoar muitas pessoas, nós podemos abençoar a terra que o Senhor nos colocou, e que o Senhor nos ajude a viver de uma forma diferente, da forma que faz sentido dentro do teu reino, uma forma que muitas vezes é contrária a tantos sistemas que nós temos ao nosso redor, a estruturas que às vezes a gente não tem condições de enfrentar, mas que nós sabemos que podemos fazer um bom trabalho e honrar o teu nome, glorificar o teu nome e participar do processo de trazer florescimento para toda a humanidade, para as criaturas ao nosso redor, para a terra, e que o Senhor nos capacite para isso, que o Senhor nos ajude a enxergar o mundo com os teus olhos, a pensar com a mente de Cristo, para que a gente possa viver de forma diferente, para, para o bem de todas as coisas, e aguardando com esperança para o dia que Cristo voltar, e nós tivermos novos céus, nova terra, e desfrutarmos da nova criação. Mas que o Senhor nos ajude, Deus. Aumente a nossa esperança, aumente a nossa confiança em Ti e aumente o nosso amor também. Que o Senhor esteja conosco e nos dê uma boa noite de descanso agora. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Gente, valeu. Terminamos aqui. Deixa eu encerrar a gravação. Gente, E a gente